2 minutinhos, vamos começando para não ficar demorado aqui. Vamos entrar no capítulo 4 de 1 João. Portanto, abra sua Bíblia e vamos ler o texto da nossa meditação essa manhã. O tema no qual nós vamos meditar, no capítulo 4, é 4 razões para amar. Então, para ficar fácil da gente entender o estudo. 1 João, capítulo 4, 4 razões para amar. Assim diz a palavra de Deus. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso falam o que procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, vocês reconhecem o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Já estou vendo mensagens no chat. Alessandra Jucimar, Cida Santiago, paz. Sandro Pereira, paz. Pastor Tarcísio, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Paz a todos. Vamos orar para que Deus nos ajude a entender e acompanhe a oração. Senhor Deus Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de te servir, por mais uma oportunidade de aprender a tua palavra, Senhor, mais uma oportunidade de nos arrependermos daquilo que temos falhado, nos arrependermos daquilo que estamos deixando a desejar e de te servir melhor, Senhor, de te amar melhor, porque nós servimos porque te amamos. É sobre esse amor que nós queremos aprender essa manhã, meditando na tua palavra. Fala conosco, nos instrui, nos orienta, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a tua palavra e o nosso coração para que possamos atender. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, nós já sabemos, acho que nessa altura do campeonato já está consolidado, que o livro de 1 João foi escrito para igrejas que enfrentavam a influência de falsos mestres, igrejas que estavam sendo infiltradas por falsos mestres, falsos cristãos. Esses homens, eles ensinavam doutrinas erradas sobre Jesus Cristo e produziam uma vida cristã deformada, uma vida cristã que não é de acordo com a Bíblia, não é de acordo com a palavra.
Ou seja, uma vida marcada por desprezo pela santidade, não se importava com a santidade, negligência às boas obras, não se importavam em fazer o bem, e uma indiferença em relação ao amor ao próximo. Não amavam os seus irmãos, não amavam aqueles que estavam ao seu redor. O apóstolo João, portanto, escreve não apenas para corrigir o pensamento, aquilo que eles ensinavam sobre Jesus, mas para restaurar a vida cristã verdadeira, para ajudar os seus leitores a viver realmente uma vida de acordo com a palavra, uma vida de acordo com o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus e a vontade de Deus. No capítulo 3, o apóstolo João, ele já havia falado sobre o amor, né? Ele já havia falado sobre uma das marcas de ser filho de Deus é o amor. E aqui no capítulo 4, ele retoma esse ponto e ele vai aprofundar e explicar melhor a questão do amor na vida cristã. Esse é o tema do nosso estudo essa manhã, e nós vamos meditar em 4 razões bíblicas pelas quais devemos amar uns aos outros. 4 razões bíblicas pelas quais devemos amar. Em primeiro lugar, primeira razão, o discernimento. O verdadeiro amor cristão não é ingênuo, ele não é incauto. Ele se fundamenta na verdade e na doutrina correta sobre quem Jesus é e o que ele fez por nós. Isso está do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 4. A segunda razão pela qual devemos amar é a demonstração. Devemos amar uns aos outros porque o amor vem de Deus. Deus é amor. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a maior demonstração dessa verdade. Está no versículo 7 ao versículo 10. Em terceiro lugar, a terceira razão pela qual devemos amar uns aos outros é o desenvolvimento. Devemos amar porque esse amor, ele desenvolve maturidade em nós. Ele nos dá segurança diante de Deus e confiança no dia do juízo, confirmando a presença do Espírito Santo em nós. Portanto, a prática do amor, ela nos desenvolve, ela nos ajuda a crescer, ela nos ajuda a amadurecer. Versículo 11 até o versículo 18. E por fim, mas não menos importante, a quarta razão pela qual devemos amar uns aos outros é o dever. Devemos amar porque Deus nos deu o exemplo maior e supremo em Jesus Cristo. E também nos deu um mandamento, uma lei, um mandamento claro. Está no versículo 19 ao versículo 21. Portanto, esse é o nosso roteiro essa manhã. Discernimento, demonstração, desenvolvimento e dever. Que Deus seja conosco. E começamos então com o nosso primeiro ponto, o discernimento. O verdadeiro amor bíblico, ele não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade e se fundamenta nela. No versículo 1, o texto diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João reforça mais uma vez aqui a necessidade do discernimento, ter critério, ter filtro. O princípio é muito claro. Antes de concordar com algo, nós precisamos refletir e examinar muito bem aquilo que está sendo dito. Isso vale para todas as coisas da nossa vida. Vale para a igreja, vale para as pregações que a gente escuta, vale para o que eu estou dizendo aqui agora, vale para todos os pregadores, todos os professores, todos os mestres que nós escutamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, vale para os mestres que nós temos na nossa igreja. Isso é um princípio que Deus quer que nós façamos em tudo na nossa vida. Antes de concordar, refletir, examinar, principalmente de acordo com a palavra de Deus. Espírito, aqui, significa a intenção, o princípio que está por trás de quem está falando. Né? Quando João diz, examine os espíritos, ou seja, examinar o princípio que está por trás de quem está falando com você. Os falsos mestres se apresentavam como pessoas muito espirituais e que recebiam novas revelações da parte de Deus. E isso era uma coisa extremamente impressionante. Veja, se é Deus que está falando, se é Deus que está dando uma revelação, como é que nós vamos discordar, né? Como é que a gente vai discordar de Deus? Não tem como. Isso é uma coisa extremamente impressionante. E até hoje é assim. Até hoje existem pessoas que usam supostas revelações da parte de Deus para manipular as pessoas sem discernimento. Tive uma visão, tive um sonho, assim diz o Senhor, né? 2000 anos atrás já existiam ímpios que faziam isso. Mas a ordem do apóstolo João é, opa, espera aí, segura, vamos na segunda marcha, não é tão simples assim.
Não acreditem de primeira em qualquer um que use o nome de Deus, ou de Jesus, ou da Bíblia. Não acreditem de primeira em qualquer um que vem falando com a Bíblia para você. Não, vamos testar, vamos examinar e refletir antes de acreditar. Vamos ver muito bem se a coisa é assim mesmo. E o critério pelo qual nós devemos fazer esse teste, né, se nós temos que testar aquilo que nós ouvimos, então qual é o critério? Versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O teste fundamental do discernimento doutrinário é a pessoa de Jesus. Jesus é o fundamento e o centro de tudo aquilo que nós cremos. Ele é a causa e a razão de toda a nossa doutrina. Então, errar sobre Jesus desqualifica todo o resto, né? Em se tratando de fé e de espiritualidade, não existe verdade sem Jesus. Você não deve esperar nenhuma verdade vindo de alguém que não fala a verdade sobre Jesus. Na verdade, principalmente aqui no contexto religioso, no contexto espiritual. Na época do apóstolo João, o erro que os falsos mestres cometiam era negar a encarnação de Jesus, ou seja, negar que ele se tornou um ser humano de verdade, igual a nós, com corpo de carne e osso e sangue humano. No capítulo 2, o apóstolo João já havia dito que eles negavam, os falsos mestres negavam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Salvador completo e suficiente. E aqui no capítulo 4, nós vemos que eles também negavam a humanidade de Jesus. Então eles negavam que Jesus era o Cristo e eles também negavam que Jesus era humano. Isso não é coincidência, não é por acaso. Jesus só pode ser o Cristo se ele for humano. Ele só pôde pagar os nossos pecados porque ele tinha sangue humano, ele tinha o nosso sangue para derramar em nosso lugar. Então, negar a humanidade de Jesus é a mesma coisa que negar a sua obra salvadora na cruz do Calvário. Se você nega a humanidade de Jesus, você já está dizendo que ele não é o Salvador. E qual é a consequência disso? Continuação do versículo 2. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Não existe verdade sem Jesus, não existe espiritualidade sem Jesus, não existe comunhão com Deus e salvação e vida espiritual e maturidade, nada. Não existe nada sem Jesus. Ele é o único caminho. Toda mentira sobre Jesus, toda falsificação do evangelho é movida pelo espírito demoníaco da mentira, o espírito do anticristo. Essa é a verdadeira guerra espiritual, a guerra pela verdade do evangelho. A guerra espiritual, a verdadeira guerra espiritual é, antes de tudo, uma guerra pela verdade, e, consequentemente, pela verdade sobre Jesus, porque ele é a personificação da verdade. A boa notícia é que Deus não nos deixou desamparados nessa guerra. No versículo 4 o texto diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A nossa vitória sobre os falsos mestres não depende de nós, não depende da nossa força, da nossa inteligência. Nós somos habitados e capacitados pelo Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro é. Não tem como ser cristão sem ser habitado, selado, regenerado e capacitado pelo Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, habita dentro de nós, por meio do Espírito. E por isso, nós não tememos o espírito do anticristo. Nós não tememos o maligno, porque aquele que habita em nós é maior, e muito maior, do que aquele que habita no mundo. E ele nos garante a vitória. Por fim, no versículo 5, o apóstolo João acrescenta: Eles vêm do mundo, por isso falam o que procede do mundo, e o mundo os ouve. Agora, mundo aqui não significa algo fora da igreja. A gente, na nossa cabeça, a gente faz essa dicotomia, né? Existe o mundo de um lado, bem separado, e do outro lado, em outro lugar, bem separado, existe a igreja. Mas essas duas coisas não necessariamente estão separadas. Existe mundo dentro da igreja também. Pelo contrário, né? Não significa que está separado. Nós vimos no capítulo 2 de 1 João,
que os falsos mestres, eles vieram da própria igreja. Eles saíram de dentro das comunidades cristãs. Mundo, portanto, não significa algo culturalmente diferente de nós, né? Às vezes a gente é meio ignorante, a gente vê uma cultura diferente, né? Na África ou na Ásia, ou aqui na América Latina mesmo, a gente vê uma cultura diferente da nossa e a gente pensa, aquilo é mundo. Mas não necessariamente. Mundo é tudo aquilo que se opõe à verdade do Evangelho e do caráter de Deus. Isso é o mundo. Tudo aquilo que se opõe à verdade do Evangelho e o caráter de Deus. Nesse sentido, quando a gente pensa em mundo dessa forma, a gente percebe que as nossas igrejas estão cheias de mundo. Nos nossos púlpitos, os nossos púlpitos são ocupados por líderes cheios de mundo. Os nossos músicos cantam o que o mundo quer ouvir. E os nossos bancos estão inundados de crentes mundanos. Pessoas que aprenderam a simular o comportamento religioso, pessoas que aprenderam a atuar o teatro da vida cristã, aprenderam a ir para a igreja, aprenderam a colocar uma Bíblia debaixo do braço, mas o mundo nunca saiu do coração delas. Nossas igrejas estão cheias do mundo. É por isso que os falsos mestres hoje não têm dificuldade nenhuma em seduzir e enganar tantos ditos cristãos. Não é só ingenuidade, não é só desinformação, é interesse também. São mestres que vêm com o espírito do mundo e falam para pessoas cheias de mundo no coração. Eles se merecem, na verdade, eles se merecem. Mas no versículo 6, o apóstolo João estabelece um contraste poderoso. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui o apóstolo João estabelece um segundo critério de discernimento espiritual, a apostolicidade, né? Então lembra, voltando lá para o começo, nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, nós não devemos acreditar de primeira em qualquer coisa que qualquer um nos fala, nós precisamos testar aquilo que está sendo dito para nós. Como é que nós fazemos esse teste? Quais são os critérios pelos quais nós testamos? O primeiro critério é o Senhor Jesus. Nós não escutamos nada e não acreditamos em nada que fale alguma coisa errada sobre Jesus. Jesus é o fundamento e a pedra de toque de tudo aquilo que nós cremos. Ele é o critério supremo. Mas existe um segundo critério, que é a apostolicidade. Ele diz, o apóstolo João diz, nós viemos de Deus. Ele está falando dele mesmo. E por extensão, de todo o colégio apostólico, dos 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, que foi um nascido fora de tempo. Então Jesus é o critério supremo, e por isso, é justamente por Jesus ser o critério supremo, que nós devemos prestar tanta atenção nos apóstolos, porque Jesus escolheu os 12 apóstolos para serem os seus mensageiros, os seus porta-vozes oficiais. Se não existe verdade espiritual sem o Senhor Jesus, não existe verdade sobre Jesus sem os apóstolos. Não existe verdade sobre Jesus sem os apóstolos. Em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 16, o próprio Senhor Jesus disse para os apóstolos: quem ouve a vocês, ouve a mim. Quem rejeita a vocês, rejeita a mim. Então, o Senhor Jesus, ele estabeleceu os apóstolos com esse princípio aqui. E aqui, em 1 João, no capítulo 4, o apóstolo João aplica esse princípio. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não nos ouve, não é de Deus. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. De qual forma? Ouvindo os apóstolos. Eles conheceram a Jesus, conviveram com Jesus, aprenderam diretamente de Jesus e foram escolhidos pelo Senhor Jesus para serem os seus porta-vozes oficiais. Toda doutrina verdadeira deve ser uma doutrina apostólica. Assim como não devemos receber nenhuma verdade espiritual que não venha de Jesus, também não devemos receber nenhuma verdade sobre Jesus que não nos seja transmitida pelos apóstolos. Esse princípio, o princípio apostólico, ele explica para a gente também a importância fundamental do Novo Testamento. Quando o apóstolo João escreveu isso aqui, todos os outros apóstolos já tinham morrido. João era o último apóstolo. E ele mesmo, o próprio apóstolo João, iria morrer
pouquíssimos anos depois que ele escreve isso aqui. Mas tudo aquilo que era necessário para a fé e a vida da igreja, os apóstolos deixaram por escrito. Eles deixaram por escrito. Tudo aquilo que os apóstolos queriam que a igreja soubesse em todas as suas gerações, tudo aquilo que os apóstolos queriam que fosse regra perpétua na igreja, eles deixaram por escrito no Novo Testamento. Então essa é a trinca de ouro do discernimento espiritual. É a trinca de ouro do discernimento doutrinário. Jesus, os apóstolos e a Bíblia. Jesus é a fonte e a definição máxima da verdade. Os apóstolos são os seus mensageiros oficiais. E a Bíblia é o único registro inspirado e infalível disso tudo. É o único registro. Os apóstolos, essa é a primeira razão, então. Os apóstolos são os seus mensageiros. E o amor, ele não nega a verdade. O amor, ele não se alegra com a mentira. Ele exerce discernimento e ele se alegra com a verdade. E a verdade somente. Amém? A segunda razão pela qual nós devemos amar uns aos outros está no versículo 7. É a demonstração. O amor é algo divino. Ele vem de Deus, porque Deus é amor. E o sacrifício de Jesus Cristo é a maior demonstração desse amor. No versículo 7, o texto diz: Amados, amemos uns aos outros. Isso não é uma opção, não é uma coisa secundária, não é algo que uma pessoa que se diz cristã pode ou não fazer. Não. Esse é o aspecto mais básico e mais importante da vontade de Deus para nós. Esse é o grande mandamento, é a essência da lei de Cristo. Isso é o que separa a igreja do mundo. Não são costumes apenas, não são ideias apenas, não é moralidade apenas. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte, tudo isso tem que acontecer. Mas o que torna tudo isso verdadeiro é o amor. O mundo odeia, o mundo finge, o mundo é egoísta. A igreja ama. Essa é a verdadeira essência mais básica, mais importante do comportamento da igreja aqui nesse mundo. O próprio Cristo resumiu toda a lei e todos os mandamentos, toda a Bíblia, em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O amor é o maior mandamento, é o distintivo dos seguidores de Cristo. Amar não é uma opção para cristãos mais maduros, mas é a parte essencial da fé cristã desde o começo. Desde que uma pessoa toma a decisão pela primeira vez de seguir a Cristo, de obedecer a Jesus, ela já assume um compromisso com o amor. Agora, biblicamente falando, pensando com a cabeça da Bíblia, amor não é apenas uma emoção. Amor não é apenas sentimentalismo, não é apenas uma afinidade. Embora todas essas coisas elas podem existir também, mas não são a essência do amor. Amar, no sentido bíblico, não é sentir algo, mas agir de determinada maneira. Não existe amor sem ação. Amar é buscar o bem do outro, mesmo quando for preciso abrir mão do seu próprio bem. É servir o próximo, mesmo quando não há retorno. E essa é a parte mais difícil. Nós vemos isso de forma muito clara, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, o chamado capítulo do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, 3 coisas são indispensáveis na vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, o mais importante, o que torna todo o resto vivo e verdadeiro, é o amor. Agora, isso não é fácil, não é brincadeira, não é uma coisa que nós conseguimos fazer sem esforço, claro que não. Exige muito esforço, muita dedicação, muito compromisso, mas é isso que nós devemos fazer. É isso que Deus espera de nós. Porque Deus é amor. O amor procede de Deus. Ele não é um fruto da nossa moralidade, nem da nossa engenhosidade. Ele tem origem em Deus. Isso significa que Deus não apenas manda amar. Deus não apenas valoriza o amor.
ele é a própria fonte do amor. Por isso João afirma: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor não é a causa do novo nascimento. Não é o amor que nos transforma. Não é quando nós escolhemos amar que nós vamos então ser transformados e nós vamos começar a ter um relacionamento com Deus. Pelo contrário, pelo contrário. O amor, ele é uma evidência de que Deus já está agindo em nós. Quando nós escolhemos amar, isso é uma prova, é um sinal de que Deus já está agindo em nós. Quem nasceu de Deus participa da vida de Deus. E essa vida se manifesta, se revela por meio do amor. Por isso, no versículo 8, o apóstolo João afirma: quem não ama não conhece a Deus. Não existe fé, não existe espiritualidade, não existe cristianismo nem comunhão com Deus sem a prática do amor. Você pode se achar uma pessoa espiritual, pode frequentar a igreja, pode ler a Bíblia todos os dias, pode orar, pode falar a língua dos anjos e dos homens. Pode ter o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios da sabedoria. Mas se não tiver amor, não vale nada. É tudo ilusão, é tudo mentira. O amor não é uma coisa secundária. O amor é o que dá verdade e significado a tudo. Porque Deus é amor. Deus é amor. E o que dizer sobre isso? O que dizer sobre isso? Né? Para ser muito sincero, eu não me sinto capacitado a adicionar nenhum comentário. Não me sinto capacitado a explicar nada sobre isso. Porque aqui é a essência de Deus. Deus é amor. O apóstolo João está revelando para nós a essência mais básica do ser de Deus. Isso aqui é território sagrado. Isso aqui é Moisés, é Deus falando para Moisés tirar as sandálias porque ele está pisando em terreno santo. Isso aqui é ver a essência de Deus com seus próprios olhos. E talvez daqui a alguns anos Deus me dê mais sabedoria e condições, mas nesse momento tudo aquilo que eu tentasse falar sobre isso seria muito pequeno, né? Seria muito incompleto para explicar a magnitude disso que o apóstolo João está falando aqui. Portanto, cada um faça a sua própria reflexão, cada um medite no seu próprio coração sobre essa que é uma das verdades mais profundas, mais importantes e mais bonitas de toda a Bíblia. Deus é amor. Deus é amor. Agora, essa é uma afirmação muito grande, não é? Dizer que Deus é amor, definir a essência de Deus, porque Deus é infinito. E quando você diz que Deus é amor, você está dizendo que você conhece a essência de Deus. E como que você justifica essa afirmação? Né? Dizer que você conhece a essência de Deus é uma afirmação muito grande, muito gigantesca. Você precisa ter um fundamento muito grande para justificar essa afirmação. E de que maneira o apóstolo João ele justifica essa afirmação? Ele justifica apontando para a cruz. Para a cruz. No versículo 9 ele diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A cruz é a prova suprema do amor de Deus. É a maior prova de amor da história. Você pode procurar em toda a história da humanidade, pode procurar em todos os livros, em todos os filmes, em todas as obras de romance, em todos os dramas épicos, em todos os poemas, tudo, qualquer coisa criada, qualquer história inventada pela capacidade humana, você não vai achar nada que chegue perto, você nunca vai achar um sacrifício tão grande quanto a cruz de Cristo. Ela é a maior prova de amor. Eu fico impressionado com pessoas que tentam lançar dúvidas sobre a bondade de Deus. Ah, se Deus é bom, por que ele permite tanto mal, tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que ele permite essa luta na minha vida? Essa é uma das perguntas mais ignorantes do mundo. Eu não estou sendo ofensivo aqui. Eu estou sendo literal. Essa é uma das perguntas mais ignorantes. Ignorantes no sentido de que ela ignora. Ela ignora simplesmente a maior prova de amor da história do mundo, né? Nós cremos em um Deus que se humilhou para que nós fôssemos exaltados. Nós cremos em um Deus que passou fome para nos alimentar. Nós cremos em um Deus que passou frio para nos aquecer. Nós cremos em um Deus que foi injustamente considerado culpado para que nós fôssemos gratuitamente considerados inocentes. Nós cremos em um Deus que morreu para que nós vivêssemos. Não existe argumento contra o caráter de Deus.
quanto amor foi necessário para a cruz acontecer. O quanto Deus teve que nos amar para nos dar a vida do seu filho. Quanto amor um pai tem que ter para dar a vida do seu filho em troca da vida de criminosos. Você que é pai, você que é mãe que está me escutando aí, você teria coragem de dar a vida do seu filho, da sua filha, em troca da vida de pessoas que não te conhecem, pessoas que nem querem te conhecer, pessoas que não gostam de você e pessoas que não merecem a sua bondade? Você daria a vida do seu filho, da sua filha, por pessoas dessa forma? Mas foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou de tal modo que nos deu seu único filho para pessoas que não o conhecem, pessoas que não o respeitam, pessoas que são ingratas, pessoas que não mereciam nada dele. Ainda mais grave do que isso, ainda mais grave do que isso. Quanto amor um homem deve ter para morrer por uma formiga? Medite nessa pergunta. Quanto amor um homem, um ser humano deve ter para dar a sua própria vida por uma formiga, por um inseto? Né? Uma formiga, um inseto, um ser insignificante. Não faz a menor diferença se vive ou se morre. Não muda nada na nossa vida. Mas a distância entre o ser humano e Deus, o abismo entre o ser humano e Deus, é infinitamente maior do que a distância entre um ser humano e uma formiga. Nós, seres humanos, nós somos muito mais parecidos e nós estamos muito mais perto de um inseto, de uma mosca, de uma formiga, do que de Deus, né? Deus é infinitamente superior a nós do que nós somos superiores ao inseto. Você não morreria por uma formiga, mas Jesus morreu por nós. E isso é uma loucura, isso é insanidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz, o evangelho, é um escândalo, porque não existe motivo, não existe uma justificativa, não existe lógica, não existe nada que torne aceitável um ser humano morrer por uma formiga. Da mesma forma, não existe argumento, não existe justificativa, não existe lógica, não existe nada que torne aceitável, não existe nada que faça ter sentido Jesus ter escolhido morrer por nós. Não existe nada que torne isso lógico, a não ser o amor. A única explicação é o amor. Amor infinito, incondicional e até inconsequente, ilógico. E por fim, o apóstolo João conclui no versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós já vimos a questão da propiciação no capítulo 2, o apóstolo João retoma isso aqui, e nós fazemos muito pouco caso do amor de Deus. Nós diminuímos e nós ofendemos muito o amor de Deus quando nós tentamos encontrar uma causa ou uma justificativa para o amor de Deus. Isso é uma das maiores ofensas que nós podemos fazer a Deus. Quando nós pensamos assim, Deus me ama porque eu sou uma boa pessoa, Deus me ama porque eu vou na igreja, Deus me ama porque... Enfim, seja lá qual for o motivo, qual for a razão, qual for a justificativa, tudo aquilo que nós conseguimos encontrar em nós mesmos, tudo aquilo que nós conseguimos encontrar nas nossas próprias atitudes, é pequeno demais, é minúsculo demais, é patético demais para tentar usar isso como justificativa para o amor de Deus. Não tem justificativa para o amor de Deus. Não tem causa, não tem condição, não tem lógica, não tem nada em nós que justifique o amor de Deus. Mas essa é a beleza da coisa, essa é a beleza do Evangelho. Não precisa ter razão, não precisa ter justificativa, não precisa ter lógica, não precisa ter explicação. Deus nos ama simplesmente porque Ele quis nos amar, porque Ele é amor. Ele é amor. É isso que significa, né? De forma ainda muito pequena, de forma ainda, né, somente arranhando esse mistério, mas é isso que significa dizer que Deus é amor. Então essa é a segunda razão pela qual nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem do caráter de Deus, é a essência mais básica, mais importante de quem Deus é. E ele prova isso, ele demonstra isso no maior ato de amor da história do mundo, que é a cruz de Cristo.
Se Deus nos amou dessa forma, como nós não vamos amar uns aos outros? A terceira razão pela qual nós devemos amar é o desenvolvimento. É por meio do amor ao próximo que nós temos crescimento no amor de Deus. Não no amor de Deus por nós, que é infinito, incondicional e injustificável, mas no nosso amor por Deus. No versículo 11, o texto diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. João estabelece a inacessibilidade de Deus como motivo para amarmos uns aos outros. Deus habita em luz inacessível. Deus é invisível, imaterial. Você não vê Deus. Você não encosta em Deus. Você não toca em Deus. De que maneira, então, nós podemos interagir com Deus? De que maneira nós podemos ter relacionamento com Deus? De que maneira nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus? A resposta do apóstolo João: amando o próximo. O seu irmão é o santuário de Deus. Deus habita nele. Quando você ama o seu irmão, você está amando a imagem e a presença de Deus que está nele. Somente se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Porque o amor é o elo da perfeição. É aquilo que une tudo perfeitamente. O amor é como se fosse um imã, né? Um imã que atrai as coisas para si. E alguns imãs são tão fortes, são tão poderosos, que se você deixar grudar, nunca mais separa, de tão forte que é. Fica permanentemente unido. Deus está permanentemente atraindo todas as pessoas com seu amor, né? Seu amor. Mas para que essa atração, essa permanência aconteça, para que essa união se processe, nós precisamos entrar em sintonia com Deus. Nós precisamos ter sintonia com Ele. Nós precisamos devolver essa atração. E de que jeito nós fazemos isso? Amando o nosso próximo. Dessa forma, o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Ou seja, dessa forma, o amor de Deus atinge o seu objetivo, o seu propósito. Qual é o propósito do amor de Deus? É unir todas as coisas pelo vínculo da perfeição. Quando nós amamos uns aos outros, esse amor ele gera evidências na nossa vida. Nós vemos isso na continuidade do versículo. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo é o elo do amor, é a personificação do amor entre Deus, né? O Pai, ele ama o Filho. O Filho, ele é o amado do Pai. E o Espírito é o elo de amor entre o Pai e o Filho. Deus, ele é amor, e ele é um amor tão grande, e ele é tão amor, que o amor de Deus, ele ganha forma e ele ganha vida em uma pessoa divina, a pessoa do Espírito Santo. A primeira evidência, portanto, da comunhão e da presença de Deus em nós é o Espírito Santo. Porque o verdadeiro amor não é fruto da capacidade humana, mas é um dom divino do Espírito Santo. Em João, capítulo 6, versículo 63, o Senhor Jesus afirma: a carne não produz nada de bom. A carne não produz nada de bom. Jesus não está falando de carne aqui no sentido do corpo humano, mas carne, na Bíblia, significa toda a existência humana, incluindo a alma. A alma, a existência humana decaída, a existência humana corrompida pelo pecado e afastada de Deus. O ser humano, por si só, afastado de Deus, não é capaz de produzir nada de bom. Foi isso que o Senhor Jesus afirmou. Todas as coisas boas, todas as coisas justas, todas as coisas proveitosas, elas vêm diretamente de Deus. E a maior delas é o amor. É por isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, que o amor é o fruto do Espírito. Portanto, quando nós olhamos para a nossa vida e nós vemos a prática do amor, quando nós vemos que nós estamos praticando o amor, que nós estamos praticando o bem ao próximo, as boas obras, nós podemos ter certeza absoluta de que nós somos habitados pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Porque isso não vem de nós. Não é a nossa própria, não é o nosso próprio ser, não é a nossa própria existência que gera o amor, que gera as boas obras, não. É o Espírito Santo em nós, é a presença de Deus em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele conclui em Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque o próprio Espírito testifica
em nós, em nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. É a presença do Espírito Santo em nós que nos dá certeza e segurança de que nós somos filhos de Deus. Essa é a terceira razão pela qual nós devemos amar uns aos outros. E por fim, eu estou correndo aqui porque o estudo já ficou longo. Por fim, mas não menos importante, a quarta e última razão que o apóstolo João nos apresenta aqui no capítulo 4, pela qual nós devemos amar uns aos outros, é o dever, ou seja, a responsabilidade. Nós devemos amar uns aos outros porque Deus nos deu o exemplo, nos amando primeiro, nos mostrando o caminho, na pessoa de Jesus. E ele também nos deu o mandamento do amor. A lei de Deus, a lei de Cristo, que é e sempre foi, desde o começo, desde o Antigo Testamento, a lei do amor. No versículo 19, o texto diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus é anterior, é livre, é imerecido. Nós não fomos amados porque amamos. Nós não fomos amados porque buscamos. Nós não fomos amados porque merecemos. Ele nos amou primeiro. Antes de qualquer resposta nossa, antes de qualquer obediência, antes de qualquer mudança, o amor de Deus já estava em ação. O amor cristão começa sempre em Deus, nunca em nós. João é extremamente cuidadoso aqui. Ele não diz, Deus nos ama porque nós amamos, mas exatamente o contrário. O nosso amor não causa a salvação, não compra o favor de Deus, não produz o novo nascimento, mas ele é um resultado inevitável. Onde o amor de Deus foi recebido de verdade, ele necessariamente gera transformação, ele gera mudança de vida. Se não há transformação, se não há mudança de vida, se não há obediência à lei de Deus, à lei do amor, o princípio do amor, então nós não temos evidência, nós não temos nada para dizer que o amor de Deus está em operação naquela vida. Seja na dos outros, seja na nossa própria. Onde nós olhamos para a vida de alguém e nós não vemos mudança, nós não vemos boas obras, nós não vemos obediência, nós não vemos amor ao próximo, nós não temos argumento para dizer que aquela pessoa realmente é cristã. É o que o apóstolo João reforça mais uma vez no versículo 20. Se alguém afirmar, alguém pode ser tanto os outros quanto nós mesmos. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O amor a Deus, que é invisível, se prova no amor ao irmão, que é visível. Não existe atalho espiritual aqui. Não existe amor vertical sem amor horizontal concreto. Toda espiritualidade que despreza o próximo, que ignora o irmão, que trata com indiferença, é desmascarada pelo apóstolo João como falsa. Esse texto torna o ódio e até mesmo a indiferença, porque nós já aprendemos aqui no nosso estudo de 1 João que ódio na Bíblia não significa simplesmente não gostar ou querer o mal de alguém, não. Ódio significa simplesmente não querer fazer o bem. Se você tem a oportunidade de fazer o bem a alguém e escolhe, você faz uma escolha de não dar o bem àquela pessoa, você já odiou. Biblicamente falando, você já escolheu o ódio. Todo ódio, toda indiferença é moralmente inviável dentro da fé cristã. Não existe fé cristã, não existe verdadeira espiritualidade, não existe verdadeiro seguimento a Jesus sem amor. Não existe verdadeiro seguimento a Jesus onde há ódio, onde há indiferença. Por quê? Porque o irmão é amado por Deus. O irmão é objeto da graça de Deus. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Não é possível amar alguém, amar a Deus e, ao mesmo tempo, desprezar aquele a quem Deus ama. Pense por si mesmo. Faça esse exercício na sua própria vida. Você amaria alguém que despreza quem você ama? Você amaria alguém que despreza os seus filhos? Você amaria alguém que despreza os seus pais? Você amaria alguém que diz que te ama, mas que despreza aquilo que você ama? Claro que não. Não é possível amar alguém sem amar aquilo pelo qual a pessoa preza, né?
Não é possível amar a Deus, portanto, sem amar os filhos de Deus, amar o próximo. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos mais uma vez, a importância e a necessidade da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, a comunidade dos filhos de Deus. Por mais imperfeita, por mais problemática, e os problemas existem, ninguém diz que não existe, ninguém é cego, a gente vê os problemas, até porque a gente faz parte dos problemas, a gente ajuda a gerar os problemas, você também, eu também, todos nós, porque todos nós somos humanos, somos imperfeitos, mas não tem como amar a Deus, ou pelo menos é incompleto, é parcial, é hipócrita, dizer que ama a Deus, mas você escolhe rejeitar os filhos de Deus, a igreja. Não é perfeita, mas faz parte do nosso relacionamento com Deus. Não é possível amar a Deus sem amar aqueles a quem Deus ama. E por fim, no versículo 21, João ele relembra o grande mandamento. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso não é um pedido, não é uma opção, não é algo que você tem o direito de pensar se quer ou não fazer. É o mandamento mais central do Senhor Jesus. Em João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em Lucas 6,35 ele diz: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Em João 14,21 ele diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esses são apenas alguns exemplos de como o Senhor Jesus se importava e enfatizava o princípio do amor. Princípio esse cujo ele mesmo é a referência máxima. Toda a nossa obediência a Deus, todo o nosso comportamento como cristãos, todas as boas obras, toda a santidade, toda a obediência, todo o fruto do Espírito, tudo aquilo que Deus quer e espera de nós nesse mundo, se resume no princípio do amor. Tudo aquilo que nós devemos fazer nesse mundo são apenas desdobramentos e aplicações práticas, aplicações específicas do princípio do amor. Sinceramente, essa demanda fica até pequena diante de tudo aquilo que nós vimos aqui, tudo aquilo que Deus fez por nós. Portanto, essas são as 4 razões pelas quais nós devemos amar uns aos outros. E talvez você se pergunte agora: poxa, irmão Gisel, mas você passou 1 hora falando sobre a importância do amor, você passou 1 hora falando sobre o porquê que nós devemos amar uns aos outros, mas você não explicou como nós devemos amar. Você não explicou o que é amar na prática. Mas essa pergunta, ela já revela um certo cinismo, uma certa cara de pau. Porque nós sabemos o que é amor. Nós sabemos quando nós somos bem tratados em algum lugar. Nós sabemos quando outra pessoa nos respeita e nos trata bem e quer o nosso bem e age pelo nosso bem-estar. Nós sabemos quando nós somos amados em algum lugar. Nós sabemos muito bem quando nós somos amados por alguma pessoa. Nós sabemos o que é amor. O problema não é não saber. O problema é que nós não amamos. Nós não escolhemos amar. Mas é isso que nós temos que escolher. Não é fácil, não é sem esforço, mas é aquilo que Deus espera de nós. Vamos orar para que Deus consolide no nosso coração? Me acompanhe em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por nós termos ainda no Brasil a liberdade de aprender de Ti e de aprender da Tua palavra e de sermos os Teus seguidores e por mais que sejamos imperfeitos, por mais que sejamos hipócritas às vezes, por mais que nós fiquemos muito aquém daquilo que o Senhor espera de nós, o Senhor nos dá a chance e a oportunidade de recomeçar, de melhorar, de olhar para aquilo que nós estamos deixando a desejar e de assumir o compromisso, com muita luta, com muito esforço, com muito amor a Ti, com muita dedicação a Ti, de melhorar, Pai, e de Te agradar cada vez mais, cada dia mais. Nos ajuda, Senhor, a Te amar e amar o nosso próximo, amar os Teus filhos, amar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos amou e se entregou por nós, Pai.
Senhor, aquela que foi a maior prova, a maior demonstração de amor, amor infinito, amor incondicional, amor sem explicação. Muito obrigado, Pai, por esse amor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por ser amor, Senhor. Nós te adoramos e te reverenciamos por aquilo que o Senhor é. E por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Pai. Na cruz do Calvário, o maior exemplo de amor, amor que nos constrange, amor que nos leva a ser mais paciente com o próximo, amor que nos leva a ter mais compreensão com o próximo, amor que nos leva a ter mais cuidado com o próximo. Nos ajuda a viver isso, Senhor, para que o teu amor seja aperfeiçoado em nós. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez e há de fazer pelo teu amor, somente pelo teu amor inexplicável. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém.